Oi, pessoal. Estou aqui hoje com a Natália, que é pré-candidata a deputada federal. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a todos. E conta pra gente como que iniciou a sua trajetória na política. Eu posso dizer que foi assim muito cedo, né? Não na política institucional, mas na política do cotidiano, do se preocupar com o coletivo. Isso era muito próprio. Eu nasci numa família, uma comunidade. Eu costumo chamar de uma comunidade, minha comunidade lá. Eram 20 pessoas no mesmo quintal. E aí a gente sempre tinha que negociar, né, pequenas coisas. Isso também é uma experiência, e a preocupação do coletivo vai se despertando ali. E foi na UF, quando eu era estudante de serviço social, eu entrei na UF em 2007, e esse interesse todo começou a crescer. Eu comecei a participar, por exemplo, de conselhos de direito das mulheres, de comitê de erradicação de trabalho escravo, quando o campus foi considerado o município com o maior índice de trabalho escravo do Rio de Janeiro, no ano de 2009, pelo trabalho das usinas, pelo trabalho escravo, né, análogo à escravidão, nas usinas. Então, eu participei desse comitê, participava ativamente do movimento estudantil, comecei a desenvolver uma série de pesquisas e tive acesso a dados que mostravam a realidade da população campista, da população brasileira. Então, tudo isso foi me despertando um interesse por fazer política. Porque política é isso, não existe neutralidade. Existe o lado que você escolhe. O serviço social foi meu grande formador político. Eu tinha muitas questões já. Tem um fato que eu digo que eu recebi numa aula de português, o poema do Manuel Bandeira, que fala sobre o bicho. Esse poema, que é aquele que fala: vi ontem um bicho catando comida entre os detritos do pátio. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, mas engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Essa poesia, eu tive acesso a ela, eu era muito nova. E eu me questionava internamente: tem fome? Por que tem gente que morre de fome? Por que existe tanta desigualdade? Que raiz é essa, né, da desigualdade? E aí a UF, como essa formadora política, me forneceu, através das teorias, dos livros, respostas para essas angústias. E eu não podia ficar mais inerte. Comecei a participar de tudo que eu podia, né? Natália, na última eleição aqui em Campos, você teve mais de 12 mil votos como candidata a prefeita. Por que você se candidatou como candidata a prefeita e não como vereadora? Muita gente acredita, Mariana, que seria mais fácil vir a vereadora, já que foi a primeira vez que eu me candidatei. E assim, eu não tinha a pretensão política de ocupar um cargo na política institucional. Sempre me vi ocupando tarefas que eu posso chamar de bastidores ou vinculada aos movimentos sociais, né? Participando dessas lutas, participando das manifestações. Mas, assim, por que a prefeitura? O PSOL, que ainda é um partido pequeno na cidade de Campos, a gente precisava apresentar o nosso projeto de cidade. A gente precisava comunicar esse projeto para as pessoas. E a gente teria muito mais espaço se a gente se lançasse a um cargo executivo. Então, a gente deixou de lado, né? Até porque a gente não conseguiu formar uma nominata grande o suficiente. A gente teve 2 candidaturas apenas do PSOL, que foi a Vamos Juntas, inclusive a primeira candidatura coletiva, feminista e feminina na cidade. E uma outra candidatura, né, do Cristiano, um companheiro também de partido. E a gente não teve uma nominata muito grande a ponto de conseguir fazer o coeficiente e emplacar, né, a vereança. E a gente entendia ser muito importante apresentar esse projeto de cidade, fazer um programa efetivo de cidade. Então a gente ouviu muita gente, a gente chamou estudiosos das diversas áreas, os usuários de políticas das diversas áreas, a população de forma geral, os servidores, e aí foi conversar, né, para construir o programa. Por isso que até eu dizia que foi uma honra de vocalizar um projeto coletivo. Na verdade, o projeto não é meu. Eu me lembro num dos debates, alguém falando: porque sou pai disso, ou pai ou mãe dessa ideia. Eu falei: não quero ser a mãe de nenhuma ideia. Eu quero, na verdade, vocalizar os anseios e as necessidades da população. Então, foi um prazer, assim, uma honra poder vocalizar esse projeto de cidade.
projeto inclusivo, um projeto participativo, um projeto que buscasse reduzir as desigualdades. Eu falava muito que pobre precisava caber no orçamento, porque pelos estudos de orçamento que a gente havia feito, não tinha espaço para o pobre. A divisão é muito desigual. A maioria dos recursos de campus vão ser drenados para as grandes empresas, né? E aí, tanto a empresa de limpeza pública, por exemplo, não estou dizendo que não é importante que se tenha. Eu estou dizendo que é importante também colocar as pequenas iniciativas, como, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis, que hoje estão à míngua, não conseguem receber R$200 no mês. Então, falar disso é muito pesaroso, porque a gente está em contato com eles e a gente recebe o tempo inteiro as carências e as necessidades. E eles sabem fazer a coleta seletiva. Era possível que a prefeitura fizesse um projeto e contemplasse esses pequenos, os catadores de materiais recicláveis, sabe, dentro de uma política urbana que pensasse a limpeza pública com a reciclagem. Era possível, por exemplo, os agricultores rurais, os quilombolas, os assentados, que já produzem alimento, mas que não tem como escoar a produção, porque não tem estrada direito, porque não tem transporte. Então, é uma série de questões e de empecilhos que impedem com que essas pessoas estejam efetivamente incluídas. Aí, quando você vai ver o orçamento para assistência mínimo, para essas questões mais sociais, né, políticas sociais, o mínimo. E para as empresas, assim, grandes empresas, não estou falando do pequeno, pelo contrário, né, o pequeno empresário e o empresário médio, ele está tentando também sobreviver, né, mas estou falando que essas grandes empresas são as que mais drenam os recursos do recebimento do município. É sobre pensar em um grupo que ele está excluído, vamos dizer assim, né, na sociedade. Exatamente. Pode falar. Desculpa, só para interromper. E que tem muito pouco poder de barganha, de negociação das suas questões. Porque a gente vai ver que o grupo que mais tem o poder de negociar, de tematizar as suas questões, de terem as suas questões atendidas, mesmo na Câmara, é esse grupo de maior poder econômico, digamos assim, né? Não é o grupo de menor poder econômico. Esse grupo ele está sempre excluído e sempre com muito pouca incidência na política, nos espaços de decisão. Continuando, né, sobre a eleição de 2020, por que você decidiu não apoiar ninguém no segundo turno? E olha, foi uma pressão, assim, foi uma pressão muito severa, assim, no segundo turno, para que a gente tomasse um lado. E aí é importante dizer também, porque eu falei que não existe neutralidade, né? E muita gente falou assim, mas isso não é estar neutro, né, nessa situação? Não, porque a gente escreveu uma carta, inclusive uma carta muito dura, ela foi interpretada por diversas pessoas de forma muito dura, mas era uma carta contundente, no sentido de dizer, olha, esses grupos, eles são grupos tradicionais da política de campus, tanto os Viana quanto os Garotinhos. Também tem os Barcelar, mas que naquela época ele ficou, né, em terceiro lugar, que foi o Bruno Calil, representando esse grupo. E aí a gente não podia se manifestar favoravelmente a alguém e a um projeto que a gente entende que não é um projeto que iria incluir a parcela da população que a gente está defendendo. Então, essa parcela da população, que é a parcela que está excluída, que era o que a gente vinha dizendo que tinha que caber, ela continuaria à margem. Então, não era possível fornecer o apoio, né, a alguém. Até a última eleição, a Câmara de Campos tinha 2 mulheres. E uma delas hoje ocupa um cargo que representa mulheres. No caso, já que ela não for reeleita, isso representa que as mulheres não se sentiram representadas por ela, né? Como que você avalia secretarias importantes como essa sendo ocupada por indicação política e não porque faz parte de movimentos legítimos? Essa é uma questão histórica no município. Não é só, né, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos, Mulher, Assistência, todas as secretarias. Isso é até, assim, esperado que isso aconteça, porque são cargos de confiança. E aí, como também você gerir, né, uma cidade sem que você confie, são braços do executivo, né, as secretarias. Então é importante que sejam
cargos de confiança, digamos assim. Mas o que acontece na cidade vai muito além do que isso, porque é uma divisão da coisa pública, é a privatização da coisa pública. Eu vou tentar explicar melhor isso, né? A gente tem a partilha da cidade e tudo é trocado aqui no município com cargos. Olha, se você defender tal projeto que eu acredito, você e seu grupo vão ganhar 100 cargos para você repartir onde você quiser. Isso é um fato, isso acontece, isso é histórico. E o que significa isso? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o Diário Oficial, a gente vai ver as demissões, com essa polêmica que teve aí na Câmara, a gente vai ver diversas demissões. Quando o garotinho perde a sua base, né, o Vladimir, de apoio, diversas demissões. Por quê? Porque aqueles vereadores receberam determinados cargos para fatiar a coisa que é pública. Então não é o povo que está sendo priorizado ali por trás. É esse ganha, ganha, perde. Então, essa é o patrimonialismo. A coisa pública vem sendo tratado como questão privada. E como esses cargos deveriam ser ocupados? De forma técnica. Isso é uma briga antiga. Isso é uma briga antiga na assistência social, por exemplo. Os coordenadores de CRAS, de CREAs, dos equipamentos, sejam pessoas concursadas para que se tenha continuidade dos serviços prestados à população. Isso é o ideal que aconteça. E aí, a questão de ser mulher, por exemplo. Não basta ser mulher. É preciso ser mulher e que tenha uma vinculação com as questões que estão se defendendo, né? A gente vai ver isso nacionalmente, vai ver isso localmente também. Então, não basta você dizer, olha, sou mulher e, portanto, estou representando os anseios e os direitos das mulheres. Não necessariamente uma mulher representa. Mas a conta também, ela não é tão simples. Essa questão da Câmara, por exemplo, não ter eleito nenhuma mulher. Não é porque as mulheres não se sentem representadas por mulheres. É porque existe um longo caminho para que você seja candidata, para que você receba financiamento, e tudo isso é muita disputa. Para que não seja uma candidatura laranja, por exemplo, como diversas candidaturas femininas são candidaturas laranjas, porque os partidos colocam para cumprir a cota. Vocês viram, acompanharam a questão, por exemplo, do Partido da Mulher Brasileira, e eram 2 homens, né? O candidato a prefeito e o vice-candidato, né? 2 homens, dizendo que representavam, que entendiam de mulher, porque era ginecologista. Então, assim... É bizarro isso, né? É bizarro ouvir isso em pleno 2022, em pleno século XXI, a gente ter que continuar ouvindo atrocidades como essa. Mas esse caminho de não ter, por exemplo, nenhuma mulher representada lá, não significa necessariamente que a população não se sinta representada por mulheres. Mas que, por exemplo, as nossas candidaturas tenham menos recursos para fazer, tenham menos empenho e motivações dos seus partidos e, portanto, elas acabam não aparecendo. Então, isso é uma tônica que vem se repetindo. Tanto que a gente tem aí 15%. 2018 aumentou esse número de participação feminina no Congresso. Mas é muito pouco. Se a gente tem 51% de mulheres e a gente só tem 15% representado no Congresso, isso nos coloca, inclusive, num ranking com os demais países da Organização das Nações Unidas lamentável. A gente está lá para trás, atrás de países como, por exemplo, Afeganistão, Arábia Saudita, países do Oriente Médio, né? Então, é um quadro bem alarmante. Mas é essa questão. Não basta ser mulher, é preciso pensar os direitos das mulheres. Porque, do contrário, a gente tem apenas a reprodução. E aí eu poderia falar, inclusive, de mulheres bolsonaristas. E, ao defender uma política que ataca frontalmente os direitos das mulheres, como pode falar que defende as mulheres? E aí a gente está vendo uma série de atrocidades também, né? A gente acabou de ver um médico anestesista estuprar uma mulher em parto. É cruel ser mulher nesse país. Nunca a gente tem nossos direitos pensados. Já disseram, uma época, é a roupa que você veste, é como você fala, uma mulher em trabalho de parto. Então, isso é muito sintomático da nossa sociedade patriarcal. E o homem ainda é a medida de todas as coisas. E nos dizem que nosso lugar não é ocupar a política institucional. E também, não é mais possível fazer política sem a gente. Natália, pegando o gancho sobre a sua fala, né? O caso que teve polêmico, o caso bizarro, né? Sobre
o estupro, o que você acha sobre a lei de estupro no Brasil? Então, a gente tem uma lei que vai punir, né, os homens estupradores, e a gente também tem a Lei Maria da Penha, que vai proteger e resguardar a mulher nesses casos. Por quê? O estuprador, ele não é uma pessoa que se encontra num beco escuro. É muito importante que a gente fale sobre isso. Ele não é uma pessoa alheia a você, não é uma pessoa que você não conhece. Na maioria das vezes, aquele que vai cometer o estupro, não nesse caso, né, que é um caso assim bizarro, a gente não tem nem palavras para poder descrever a crueldade mesmo. E é importante que a gente diga, até vou voltar depois no assunto que a gente estava comentando, que não é algo que é anormal. A gente tem uma cultura do estupro. A cultura do estupro é algo naturalizado. O que eu quero dizer com isso? Isso está introjetado. Isso é algo que a gente vem aprendendo e diz respeito à forma como os corpos das mulheres são tratados e vistos e os corpos dos homens são tratados e vistos. Então, quando a gente fala que a gente tem uma cultura do estupro, a gente está falando de um sistema que é o patriarcado, em que o homem é essa medida. Se ele é a medida e se ele é o ator mais importante e o agente, isso tem uma hierarquia, é uma simetria de poder. Mulheres estão submetidas e os homens, eles estão acima. Isso acontece em todos os âmbitos. Vamos pensar o âmbito doméstico, em que um cara ele acha que ele é provedor e que ele não tem que chegar em casa, por exemplo, e ajudar ou colaborar ou dividir, que é o que deve ser feito, os serviços domésticos. A gente tem isso no mercado de trabalho, quando a gente tem homens que ocupam chefias e mulheres que nunca chegam à chefia. Mesmo estudando, segundo os dados do IBGE, muito mais do que os homens. Nós estudamos mais anos do que os homens. Então, em algum momento, falar sobre isso é falar sobre gênero. Gênero é essa desigualdade entre homens e mulheres, entre os papéis do que se espera de homens e de mulheres. Por isso é muito importante, e não existe esse negócio de ideologia de gênero, que muita gente fala, porque a esquerda fica falando de ideologia de gênero. Não existe isso. O que a gente está mostrando ao conceituar essas desigualdades e dizer que existe uma simetria de poder é como essas relações são desiguais, com a base no sexo. Se você nasce mulher, se você nasce homem, papéis vão ser entendidos que você vai cumprir e que as mulheres vão cumprir. E que as mulheres vão cumprir um papel que nunca vai ser o de poder. Sempre vai ser aquele que fica submissa, que escuta, mas que não fala, que nunca pode estar à frente de nada. E aí isso vai refletir, por exemplo, no estupro. Durante muito tempo prevaleceu, nos nossos códigos penais, inclusive, que era o homem podia matar em legítima defesa da honra. Olha isso. Isso é recente que saiu do código. Entende? Então, assim, poder matar em legítima defesa da honra, ele, que sempre saía, que fazia e acontecia, podia fazer tudo o que quisesse. Então, é um mundo muito cruel para as mulheres, que vai se expressar na educação, no mercado de trabalho, dentro de casa, nos serviços domésticos, na ausência de chegar a serviços de chefia, numa mulher que é estuprada no hospital, dando à luz a uma criança. Essa é a cultura que a gente tem. E isso, aí muita gente está falando, porque ele é doido, né? Essa pessoa, ele tem alguma questão psiquiátrica. Distúrbio, né? Ele tem algum distúrbio, né, psicológico, alguma questão psiquiátrica, ele precisa ser tratado. Ok, né, ele pode até ter, mas não é isso que faz uma mulher passar pelo estupro reiteradas vezes, né, na sociedade brasileira. Vai muito além do que é isso, porque quem estupra, em geral, é um pai, é um tio, é um amigo da família, porque isso está naturalizado. É preciso falar sobre isso para desconstruir essa cultura. Criar uma outra cultura que ofereçam possibilidades para ambos, né, para tanto homens quanto mulheres, para que as coisas sejam mais igualitárias no sentido de direitos. A gente não está falando que biologicamente a gente vai ser igual. A gente está falando no sentido de direitos e das oportunidades. Que as oportunidades nessa sociedade estejam disponíveis para os dois. Agora falando sobre o cenário de campus, como que você avalia os primeiros, 18 meses da gestão do atual prefeito? Então, porque é tão complicado, né, avaliar assim. Por quê?
muitas coisas estão muito ruins. E aí a gente tem, né, a questão da educação. Por exemplo, a gente teve agora, recentemente, até um vereador que vai fazer uma denúncia sobre uma palestra do Karnal, que estava 136 mil, se eu não me engano, né, era a palestra. Um valor absurdo. A gente tem diversas investigações, tem ausência de merenda nas escolas durante um período. E aí eu tô falando da educação. Diversas escolas que permanecem sem um refeitório ou sem estrutura mínima de funcionamento. Quando a gente vai para a área rural, as salas multisseriadas, que se juntam diversas turmas para um professor dar conta daquelas turmas. A evasão no âmbito rural persiste. Tudo bem que é pouco tempo para conseguir fazer uma mudança acentuada, mas as coisas precisavam começar a caminhar. A gente não tem, por exemplo, mais dentro da Secretaria de Educação, uma coordenação de educação do campo, como a gente tinha antigamente, vinculada aos movimentos sociais. Isso é importante, porque ajuda a refletir esses territórios mais vulneráveis e a pensar essas carências. Então, falar sobre a ausência também dessa educação do campo é importante, sobre as turmas multisseriadas na educação, a mobilidade urbana é assim uma catástrofe. Então, a gente tem aí, reduziu a ciclofaixa que tinha na 28 de março, que era aquela central, né, para as bicicletas, para dar mais passagem ainda para os carros. Já é uma cidade que, quando a gente olha do ponto de vista da mobilidade, está saturada de carro, porque não tem transporte público decente, o problema persiste. Ele entrou dizendo que alteraria essa questão da mobilidade, e não, a passagem subiu, está cotada aí para subir novamente, e é um absurdo, porque a gente tem problemas antigos no transporte. A ausência de controle social, ou seja, a população não consegue olhar para o transporte e direcionar também os rumos dessa política. Ela é feita uma concessão para o setor privado, e definitivamente o município fica refém do setor privado no transporte. É por isso que nas áreas rurais, por exemplo, só tem um ônibus, um para sair da cidade e um para voltar para a cidade no horário da noite. Isso impede que as pessoas tenham acesso a direitos mínimos. Isso impede que as pessoas tenham acesso à saúde. Isso impede que tenham acesso à educação. Isso impede que tenham acesso ao lazer, ao trabalho. Então, olha a vida, né, dessas pessoas, porque a mobilidade é uma política primária. O transporte é uma política primária. Precisa chegar para todas as pessoas para garantir acesso a outras políticas. E esse é um problema histórico. Não tem linha em campos de transporte que faça, por exemplo, o caminho bairro a bairro. A maioria das linhas continuam convergindo dos bairros para o centro. A pessoa tem que chegar no centro, o transporte é caro, ela anda 10 minutos, 15 minutos no transporte, chega no centro, tem que pegar outro e gastar mais uma passagem. Então, pensar o transporte, precisaria pensar essa mobilidade com integração de outros transportes. O transporte público precisaria funcionar, né? Integrar, fazer mais ciclofaixas. Até postei recentemente os carros estacionados nas ciclofaixas também que acabaram de fazer. Então, assim, é total descaso, não só do poder público, que tem a função de regular isso, com certeza, mas também uma questão de ter bom senso das pessoas e as pessoas poderem olhar e tentarem, de fato, perceber a importância de se ter esses outros transportes. Então, da educação da população também. Exatamente. Então, é tudo isso combinado, mas a prefeitura, né, ela tem esse papel de regular. E aí a questão do lixo em muitos bairros persiste. A questão de não ter a coleta seletiva. São várias questões básicas que, assim, que já poderiam ter começado. Sei que a gente viveu aí, ainda está vivendo um cenário grave de pandemia. E aí tem algumas coisas que são positivas. E eu gosto sempre de mencionar isso, porque as pessoas tentam dicotomizar a vida, né? Que é colocar assim, ó, isso é bom, isso é ruim, isso é... né? E a vida não é assim, a vida não é tão simples. De dizer, olha, é tudo ruim aqui é tudo bom. Não, é preciso falar também de coisas que são importantes. Por exemplo, agora a gente voltou a ter um benefício de transferência de renda no município, que é o cartão 8K. Então as pessoas já estão indo aos CRAs e estão tendo a inserção nesse benefício. Isso é importantíssimo, porque a fome está muito severa. A gente hoje tem, acho que, se eu não me engano, estou com medo de errar o dado aqui, né? Aumentou muito o número de pessoas em insegurança alimentar. Eu não sei se são 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que acabou de sair agora um relatório da FAO, né? Da Organização das Nações Unidas de Agricultura e de Alimento. Então,
É um dado recente que acabou de sair de muita gente que voltou para o mapa da fome, de que está em insegurança alimentar, que é aquela sensação de você não saber o que vai comer à noite, de não saber o que vai comer no dia seguinte. Então, assim, esse benefício no município, ter um benefício de transferência no município é muito importante e é uma medida aí também. Eu acho que esse valor ele está baixo comparando o orçamento da prefeitura atualmente. Sim, porque voltou, né, a receber mais também de royalties. E voltou a arrecadar, né? A gente. É um valor baixo, mas assim, vide que a gente não tinha nenhuma política, né? Sim. Ele ainda não é satisfatório, ele está longe de ser. Inclusive os critérios também para se tornar elegível pelo benefício. Precisa ampliar, ou seja, hoje está passando fome não é só quem recebe um quarto, um terço, meio salário mínimo. Tem pessoas que recebem ainda um pouco mais e ainda assim estão em situação de insegurança. Sim. Você fala muito sobre a educação, a importância da educação. E qual é a sua avaliação sobre a educação a nível municipal, estadual e federal? Então, eu sou servidora do Estado, né? Sou professora de uma escola estadual. A gente tem uma questão, vou fazer essa avaliação, eu já trouxe alguns dados importantes sobre a educação municipal, de coisas, de cenários que persistem, né, que ele falou que alteraria e que continuam prevalecendo. Por exemplo, essa ausência de merendas, né, por um período, agora isso voltou a funcionar. A ausência de estrutura nas escolas, falar dos servidores, inclusive estou falando dos servidores também da educação e de outros servidores que se encontram ainda em greve no município. E muito justa essa luta. Eu gostaria de ressaltar que a luta dos servidores em campos é uma luta extremamente importante, porque a gente tem servidores hoje no município que estão em situação de carência absoluta, que não conseguem se alimentar devidamente, e sendo servidor do município, porque os salários estão congelados. Não tem reajuste há 7 anos. Isso é uma defasagem gigantesca. Quando a gente olha para o nosso país e vê que o preço de tudo se acentuou enormemente, a gente tem gente comendo fragmentos de arroz, gente comendo pele de frango, pele de animal, gente, assim, na fila do osso. Isso não é alguma coisa menor, né? Isso fala muito sobre a política que a gente tem a nível nacional e como isso vai repercutir nas nossas vidas. E aí a gente tem que durante a pandemia, os alunos, eles levavam aquela cesta básica que recebiam e que aquilo foi muito importante, levavam para saciar a fome de uma família inteira. Então a educação, ela tem esse papel. Por isso que quando falta merenda é muito grave. Porque o direito ao alimento também é um direito à educação. Se falta alimentação, é difícil você ter a permanência daquele aluno numa escola pública. E aí, a nível estadual, por exemplo, a gente tem agora, né, a implantação aí do novo ensino médio, que é algo que não foi discutido com a base dos professores. Isso é muito importante falar, porque nós não tivemos como contribuir de forma qualitativa com um projeto. Vem um projeto completamente assim, de cima para baixo. Executem isso, façam isso. E geralmente é assim que as coisas vêm. Isso é muito pouco democrático, melhor. É nada democrático. Não tem o diálogo, né? Quando a gente não tem o diálogo, isso não é democrático. Se institui que vai implantar uma escola de ensino médio, que vão inserir percursos formativos no currículo dos alunos e que esse currículo as escolas terão que pensar. Mas aí de que forma? A gente já não tem mais a obrigatoriedade, né? A gente não tem obrigatoriedade de filosofia, por exemplo, a disciplina que eu leciono, a disciplina de sociologia, a disciplina de história. N disciplinas que estão frágeis num currículo. E o valor da merenda. A nível estadual, é uma luta, inclusive, que a gente está tocando. É o valor da merenda. O Estado repassa 70 centavos por aluno diário de merenda. E o governo federal, ele complementa com 30 e poucos centavos para cada aluno, e isso é muito insuficiente, porque a gente tem uma inflação que não parou, né? A gente tem uma inflação ascendente. E aí, como a gente tem essa inflação, a gente tem alunos que hoje não conseguem consumir carne. O valor nutricional desse alimento consumido na escola, ele reduziu muito. E falo isso lembrando aqui dos meus alunos, que ficam assim, professora,
eu tenho que pedir quando o pai tem para levar alguma coisa para comer, porque eu continuo com fome. E eu fico, o que tá faltando para vocês fazerem os cartazes e começarem a ir lá para frente da regional também pautar o preço da merenda, lutar, demonstrando que assim, que só a luta mesmo transforma a vida, que é importante lutar. E a nível nacional, assim, né, a gente tem aí uma catástrofe. A gente tem o ex-ministro, por exemplo, da Educação, que é o Milton Ribeiro, sendo preso numa operação que investiga a corrupção no MEC. O ingresso facilitado a pastores, a pessoas vinculadas à igreja em cidades, favorecendo dinheiro, por exemplo, do Fundeb, que é um recurso público. Então, olha como essas relações. Eu estou aqui tentando achar as palavras porque eu não estou fazendo uma crítica à religião, né? Não é isso. É muito importante, inclusive, que as igrejas elas têm seu papel e é importante que elas continuem com seu papel. Mas é importante que a gente defenda um Estado laico. É um Estado que é para todos, que não vai privilegiar porque você é de religião A ou B, que não vai credenciar porque você é de A ou B, mas que garante o acesso igualitário para todo mundo. Porque se não garante esse acesso, você não cumpre os próprios preceitos da administração pública, né, de transparência, de impessoalidade. Você não está cumprindo esses critérios da administração. Então, a gente tem diversos ministros, um que sai porque está sendo investigado e aí é melhor sair, o outro que sai para poder tentar não comprometer. O que a gente tem a nível nacional são antiministros, eu posso dizer assim, é antipasta. Os ministros são colocados, mas eles não defendem a própria pasta onde eles se localizam. Eles defendem a negação dessa pasta, a negação da coisa pública. Sim. Como pré-candidata a deputada federal, como que você acha que a sua candidatura pode contribuir para a região? Eu acredito que, assim, observando as necessidades da região, como uma pessoa daqui, que entende as lutas e os processos da localidade também, isso pode fazer toda a diferença lá, né? A gente tem uma função de lutar para revogar medidas que foram catastróficas nas vidas dos trabalhadores brasileiros, como, por exemplo, a própria reforma da Previdência, a reforma trabalhista que penalizou de forma brutal os trabalhadores, fazendo com que a gente tenha ainda mais trabalhos precarizados, mais trabalhos informais, menos postos de trabalho. Lutar para que se invista no setor produtivo do país é importante. Lutar para defender a coisa pública, um Estado laico, a educação pública, gratuita, de qualidade. Essas são bandeiras históricas do meu partido, né? Minha, enquanto pessoa que me formei nas escolas públicas, fui aluna do IFE, fui aluna da UF, fui aluna da UENF, né? Passei pelas três instituições educacionais aqui da cidade, públicas, e eu tenho isso como uma bandeira muito forte, porque a universidade tem que ser para todos, a escola tem que ser para todos. Quando a gente olha hoje o número de evasão gritante depois da pandemia, de alunos que simplesmente saíram, deixaram de estar presentes na escola, é porque a gente precisa lutar e precisa regular, né, a entrada, a permanência desses alunos, tanto na escola quanto também na universidade, né? Então, é lutar pela família, e aí eu tô falando de família, com centralidade nos seus membros, pensando na assistência como uma política também. Eu gosto muito de falar da assistência, porque essa luta lutar, por exemplo, por uma renda básica para as pessoas, para que a assistência se estenda como direito, porque é uma política que tem muito traço da caridade. Muita gente acha que a assistência é caridade, ela não é caridade, ela é um direito. Ela é um direito toda vez que o Estado ele entende que ele tem um papel humanitário de resguardar as pessoas, inclusive de resguardar as pessoas da fome. Então, todas essas bandeiras, né? Posso falar que pela vida das mulheres, pelos povos tradicionais, e aí a defesa e luta permanente, de proteção mesmo ao ambiente, de proteção aos rios. Tudo isso é importante aqui também para nossa cidade, localidade que tem o Rio Paraíba, né, que é um rio federal. Então é importante a preservação, pensar esse patrimônio, que é um patrimônio nosso, né, um patrimônio da humanidade, e que milhares de populações vivem desse patrimônio, como as populações ribeirinhas, os pescadores artesanais. Então essa defesa é muito importante.
ficando assim de lado, né? E, e fica de lado também a valorização. Sim. A valorização que deveria ser algo assim, mais olhado, né? Algo Sim. mais. Natália, em Campos hoje não tem nenhum deputado federal. Quais prejuízos você acha que isso causou para o município? É que o deputado federal, ele também articula, né, muitos direitos para o município. Ele está lá em cima, né, ou seja, lá na esfera, né, junto de outros deputados, mais próximo também da própria presidência, dos ministérios, e ele costuma articular muitos, inclusive recursos, para o próprio município, para a localidade de onde ele vem, porque entende-se que quem é da localidade tem muito mais esse olhar, tanto das necessidades, porque foi criado, porque vive aqui, porque entende as necessidades, e aí pode fazer essa articulação também política. Então, os malefícios da gente não ter alguém representando a nossa localidade, o interior do Rio de Janeiro, e aí é muito diferente. A gente pode ter diversos candidatos e diversos deputados que representam as capitais, como geralmente é, né, a tônica. São os candidatos da capital que, em geral, se elegem. Porque, numericamente, também o número de eleitores é muito maior. Mas, se o interior conseguisse entender isso e se unisse também para garantir que uma pessoa nossa conseguisse chegar, o que a gente poderia negociar em termos de recurso, em termos de direitos, em termos de leis, em termos de benefícios que pudessem favorecer o próprio desenvolvimento. E aí pensar o desenvolvimento também a partir desses pequenos, que é muito a nossa bandeira, né? Falar de uma economia solidária, falar dos pequenos produtores rurais, que são também assentados, quilombolas. Isso poderia chegar muito mais facilmente, até por emendas, que aí é uma destinação própria, né? A gente pode destinar efetivamente, e outras negociações, né? Que são possíveis. Natália, como você avalia a política que colocou esse cenário com uma rivalidade como se fosse um time de futebol? A política ela não tem que ser pensada assim, com uma polarização absurda, com essa defesa ferrenha, porque na verdade a defesa ferrenha ela é muito perigosa. Você acaba endeusando pessoas, você acaba criando mitos. Mitos não existem, por isso eles são mitos. Então é muito importante que as pessoas, na verdade, estejam vinculadas a projetos, que elas pensem eticamente, que elas consigam fazer análise daquilo que parece justo, daquilo que parece injusto, e que elas consigam, inclusive, criticar quando, ainda que a pessoa que elas tenham votado não está condizente com aquilo que ela acredita, porque nós também mudamos. Então é normal e é natural que aconteçam as mudanças, e as pessoas elas podem retroceder, elas podem rever seus caminhos. Não é você tem que defender a ferro e fogo. Isso, inclusive, diz muito sobre você, né? Diz muito sobre a gente. Você se vincula a projetos, a ideais, a valores, ou você está vinculado com pessoas que são falíveis? Então, é importante pensar isso. Esse cenário extremamente polarizado, ele causa violência. É um cenário de ódio crescente que a gente tem visto. Inclusive, a morte, agora, né? Anteontem. Nossa, não sei. Semana. Corta, né? Porque eu sei que vai soltar depois. Inclusive a morte recente de uma pessoa que tudo leva a crer que entrou, né, falando mito, falando Bolsonaro, e aí atira, ceifa a vida de uma pessoa, deixa um pai, né, deixa uma família sem seu pai, 4 filhos sem o pai, por conta de um extremismo. Mas é importante dizer que, por exemplo, a polarização existia antes. Era histórica, inclusive, entre PT e PSDB. Eram os partidos que sempre concorriam a nível nacional e que tinha uma polarização. Mas essa violência gratuita, esse ódio, quem faz isso, na verdade, é essa base de sustentação do próprio Bolsonaro. É o que a gente chama de bolsonarismo. Que radicaliza as pessoas. E, na verdade, as pessoas já têm algum ímpeto voltado para se radicalizar. E ele fortalece isso. Com discursos como, por exemplo, vamos fuzilar a petralhada aqui no Acre. A gente precisa de mais armas. E aí, depois dizer que esse discurso, ele não tem uma ligação
factual com as coisas que estão acontecendo, claro que ele tem. Porque ele incentiva o pior das pessoas. E política não é sobre isso. Política é sobre incentivar o melhor de cada um. É sobre pensar no bem coletivo. É sobre pensar na potencialidade das pessoas. E não incentivar o pior. Mas eu tenho muita esperança de que a gente vai vencer esse retrocesso, de que a gente vai vencer essa política feita no ódio. E, por exemplo, corriqueiramente, a gente assistiu um vídeo recente de alguém que falava sobre o preço da gasolina e muito irritadamente dizia: pode lavar meu carro inteiro com essa gasolina. Olha, viralizou, né? Viralizou até que Bolsonaro baixou, ele disse que ia baixar e baixou uma duração até ali, as eleições. Será que as pessoas não estão conseguindo refletir, né, que o prazo é muito curto de todas essas medidas? Aumenta o auxílio, até ali, as eleições. E depois, não se cria uma política que realmente pense nas pessoas, mas que tenha um fim eleitoreiro. E o ICMS, ele retira, na verdade, um tributo, né, um imposto da circulação das mercadorias do Estado. Quem vai continuar pagando por isso? A própria população. Que, na verdade, vai ter serviços, às vezes, até mais precarizados, porque esse imposto ele auxilia a custear os serviços, né, que são fornecidos pelo Estado, como saúde, como emprego. Então, assim, ele retira esse imposto, e aí quem é que arca com os custos dessa retirada também dos impostos? A própria população. Mas sobre o preço e a política criada desde o governo Temer, que é de paridade ao dólar, que é da gente consumir como se a gente fosse estrangeiro, sendo brasileiro, e tendo capacidade de produzir, de refinar. Quase 80%, se não me engano, não sei efetivamente esse dado, do petróleo, gerar gás e gerar os insumos que a gente utiliza, é muito cruel com o povo brasileiro. Quem que pode alterar isso? Ele. A própria Petrobras que vai criar a política. E a Petrobras é o Estado que é majoritário. Então, na verdade, ele não quer aliviar a situação de vida da população. O que ele quer é se reeleger às custas dos próprios governadores agora, né? Do Estado que teve que retirar esse imposto. Não que fosse um imposto esplêndido, que a gente não pudesse pensar a redução dele. Mas o que é que está acontecendo? E vale ressaltar autoinformação, fanatismo. Exatamente. É bom falar também que Excelente. nenhum dos dois lados. Excelente. Porque acaba vendando os olhos. Excelente. Criar mitos, né? Endeusar as pessoas. Quando a gente faz isso, a gente também se exime da própria função de ser um cidadão. Porque a gente tem que ser ativo. A gente tem que fiscalizar. Nosso papel, a gente tem que cobrar. Só que quando a gente delega pro outro, a gente é que tá errado também. A gente acha que o outro vai fazer tudo possível, né? Alguém nos representar efetivamente em tudo. Inclusive, eu entendo ser super importante que a gente implemente mais mecanismos de democracia direta, efetiva, participativa, que a gente chame mais plebiscitos, que a gente tenha mais gente decidindo a vida. Exatamente. Vai fazer diferença. Exatamente. Partilhar poder. Sim. Cara, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço imensamente. Pessoal, por hoje é só. Até mais.